É isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom te receber aqui para a gente conversar sobre persuasão na escrita de teses e dissertações com inteligência artificial. Meu nome é Felipe Ascens, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Moro nos Estados Unidos há 4 anos. Eu sou mentor de mestrandos e doutorandos já há muitos anos. A gente tem uma mentoria chamada Mentoria Ponto Final de Dissertações e Teses, que estamos com essa turma de carnaval que vai encerrar agora, né? No fim de semana. Eu já até deixei o link para você garantir sua entrada na mentoria agora ao vivo, para você ganhar umas coisas extras aí. Então já entra na mentoria. E eu sou criador de inteligências artificiais. Eu tenho 19 inteligências artificiais que eu criei com as minhas próprias mãos. E, obviamente, você que entra na nossa mentoria, você ainda recebe duas IAs, as duas IAs mais poderosas que nós temos para a escrita acadêmica. Né? Então, você está aprendendo aqui não só com alguém que é professor de mestrado, doutorado, você está aprendendo aqui não só com alguém que está na internet desde 2014 e não tem uma vírgula na internet falando mal da mentoria, mas também você está aprendendo aqui com alguém que é criador de IA, o único perfil na internet que cria inteligência artificial. Tá bom? Eu queria entender um pouco seus bastidores. Assim, essa pergunta aqui não é uma pergunta bobinha, não, tá? Essa é uma pergunta bem séria, bem importante aqui que eu queria fazer para você. É se você sente que convence na sua dissertação, na sua tese, quando você olha o seu texto que você escreveu, você sente que há convencimento? Você acha que convence? Você acha que é persuasivo? Porque no mundo acadêmico a gente tem zero discussão sobre persuasão. Inclusive, o tema dessa aula foi um tema que vocês me pediram ontem, vocês lembram? Então, é zero discussão sobre persuasão. E aí o que acontece? A pessoa tem até um textinho que tem qualidade, mas não convence ninguém. Quantos aqui não simplesmente olham para o seu texto e veem, poxa, tem qualidade, tá legal, mas não convence. Aí leva a crítica do orientador, leva a crítica de banca, se queima. Ah, mas o que que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Não, você não fez tudo certo. Por quê? Porque falta persuasão. Método de escrita tem que ter três propriedades: agilidade, você escrever mais rápido; qualidade, você escrever melhor; e persuasão, você convencer os outros. A maioria dos mestrandos e doutorandos não cumpre nenhuma das três. Não tem agilidade, não tem qualidade, não persuasão. Agora, alguns mestrandos e doutorandos só tem a primeira, só agilidade. Por quê? Porque ele pega lá o chat GPT horrível, roda lá a tese dele, e aí ele acha que tem qualidade de persuasão, mas não tem, ele só tem agilidade. Então, esse é um tema, pessoal, muito, muito, muito importante. Muitos de vocês perdem a oportunidade não é por causa de qualidade ou competência de vocês, é porque não convencem. Olha só o caso da Andresa. A Andresa é muito legal, né? Ela entrou na nossa mentoria em 2020, tá? No meio da pandemia. E aí a Andresa, ela é de ciências farmacêuticas, né? Tava fazendo doutorado de ciências farmacêuticas. Pandemia fechou o laboratório. E aí ela perdeu todos os experimentos, não podia mais fazer a pesquisa dela da tese. E aí o que aconteceu? A gente, dentro da mentoria, fez todas as adaptações da pesquisa dela. Não só dela, mas de várias outras pessoas, né? Aí essa minha conversa com ela aí, e a tese, como é que anda? Já defendi com louvor, mesmo faltando a parte dos experimentos. Parabéns, sem você não teria conseguido. Quando você sabe persuasão, você consegue mudar de tema, mudar de orientador, fazer o que você quiser, porque você vai ter algo que 0,001% dos acadêmicos têm, poder de convencer os outros. E isso daí pouca gente sabe fazer. Benefícios da persuasão são enormes. Não é só para a escrita do texto, não, mas é na relação com o orientador. Para apresentações, por exemplo, qualificação, defesa, persuasão é muito importante. E um dos pilares do método Em 10, que é o método que você vai receber na nossa mentoria, né? Já vou até deixar o link aqui da mentoria para você garantir, é justamente a persuasão. Persuasão, gente. É agilidade, qualidade e persuasão. Não adianta nada ter qualidade sem persuasão. Agora, o que é a persuasão? Vamos pensar. Persuasão, eu trago aqui uma definição que é a melhor definição que eu compreendo para a escrita acadêmica.
tá? De repente até para outros contextos, mas para escrita acadêmica com certeza é a melhor definição que eu conheço. Estratégia de comunicação que consiste em utilizar estratégias 100% íntegras para que seu interlocutor compreenda ou age de acordo com o que você deseja. Vamos fatiar aqui. Primeiro, é comunicação. O seu texto comunica. E ele pode comunicar adequadamente ou de maneira não adequada. Segundo, isso é orquestrado, isso é planejado. São estratégias. Então, elas existem, existe uma lista e você precisa usar essa lista na sua tese, na sua dissertação. São estratégias consolidadas que fazem com que o seu texto convença mais, para que seu interlocutor compreenda ou age de acordo com o que você deseja. Toda persuasão tem um objetivo previamente definido. Por quem? Por você, que vai escrever a tua dissertação. Qual é o problema das pessoas? Né? Que a gente conhece por aí, tá? Sabe? Eu tenho um amigo, vou falar, eu tenho um amigo que ele faz assim, ó. Ele enche linguiça na dissertação. Ele sai enfiando um monte de informação. Até tem qualidade a informação, mas não convence ninguém. Por quê? Porque a informação não tem uma função persuasiva. Ela é só encheção de linguiça. Então, todo parágrafo da sua tese, todo tópico da sua tese, todo capítulo da sua tese tem que ter uma razão de existir para a persuasão do seu leitor. Beleza até aí, galera? Agora, o que, que não é persuasão? Opinião não é persuasão. E hoje você é muito mais exposto no mundo acadêmico a opiniões do que a argumentos. Infelizmente, o mundo acadêmico, e ó, não é só Brasil não, tá? É mundial, está cada vez menos produzindo conhecimento e cada vez mais produzindo opinião. E opinião fajuta ainda. Qual é a diferença de opinião para argumento? Opinião eu não preciso demonstrar, argumento eu preciso demonstrar. Vamos supor, exemplo tosco. Eu gosto de exemplo tosco porque te ajuda a visualizar, né? Qual é a cor desse lápis aqui? Não tem pegadinha não, tá? Qual é a cor do lápis? Fala pra mim. Bora aí, galera! Qual é a cor do lápis? Amarelo, amarelo. É amarelo, tá? Amarelo. Isso daqui é uma opinião. E é uma boa opinião. Todo mundo aqui concorda, eu tenho certeza que é uma boa opinião. Se todo mundo concordar, 99% vai concordar. É uma boa opinião que isso daqui é amarelo. Agora, isso daqui não é um argumento, é só uma opinião. Agora, se eu fizer um teste de colorimetria, aplicar o RGB aqui, e isso gerar um código de cor, e esse código de cor for amarelo, eu posso afirmar que ele é amarelo. Aí isso é um argumento. Opinião eu não preciso demonstrar. Pode ser a melhor opinião do mundo, eu não preciso demonstrar. É conversa de bar. Infelizmente, tem mestrado, doutorado que é conversa de bar o semestre inteiro. Isso, isso vicia o teu olhar, porque você não é exposto a argumentos e aí você reproduz opinião. Agora, argumento precisa ser demonstrado. Eu fiz um teste de colorimetria, cheguei no RGB, isso daqui é a cor amarela. Ó, a Eliane até colocou o código da cor, olha aí, ó. FOC 609. Muito show. Então, opinião não é argumento. E hoje, infelizmente, a contramão do mundo acadêmico é o argumento. Porque é muito cômodo dar opinião. Eu não preciso demonstrar, eu só falo. Aí fica esses congressos, esses debates, que é só falatório. Ninguém mostra nada. Aí complica, né? Manipulação. Persuasão não é manipulação, né? A manipulação tem o ardil, tem o dolo. A persuasão é algo bom, é algo que alcança entendimento entre as pessoas. Algo ruim não é ruim, é bom, porque você está demonstrando para as pessoas que o teu argumento merece ser concordado por elas. E isso daqui é muito importante, a persuasão não é necessariamente consciente para o interlocutor. Presta atenção aqui. A maior parte da persuasão é inconsciente. A maior parte da persuasão é inconsciente. O teu interlocutor não sabe que ele está sendo persuadido. O bom argumentador, ele conversa com o cérebro da pessoa e não com a pessoa. Porque se eu converso com a pessoa, eu estou conversando com o racional e o consciente dela.
A boa persuasão, a mais efetiva, aquela que de fato traz muito mais resultado, é quando você conversa com o inconsciente da pessoa, entendeu? Isso daí é muito mais substantivo. E aí o cérebro tem três partes. Primeira parte, neocórtex, que é a parte racional. Geralmente, aí a gente vai persuadir menos. Quanto mais argumento racional você usar, menos você vai persuadir, por incrível que pareça. Segundo, o límbico, que são as emoções. E terceiro, o reptiliano, que é a sobrevivência. Quanto mais eu falar da sobrevivência da pessoa, quanto mais eu falar das emoções da pessoa, quanto mais eu buscar acessar instintos de sobrevivência e de emoção, maior é o meu sucesso na persuasão. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, tá? Assuma que é verdadeiro aqui, por exemplo, da aula. O argumento: uma em cada três mulheres sofre violência psicológica. Vamos assumir que é isso mesmo, tá, gente? Uma em cada três mulheres sofre violência psicológica. Se eu chegar. Isso, a maneira de eu falar esse dado é uma maneira que conversa com o racional, né? O córtex de alguém. Gente, você sabia? Uma em cada três mulheres sofre violência psicológica? Isso aí é o neocórtex. Agora, como que eu conversaria com o límbico e o reptiliano da pessoa? Olha só, você saiu de casa hoje, você provavelmente viu três, quatro, cinco mulheres, né? Ou no elevador, ou na garagem, ou no ônibus. Talvez você tenha até visto mais, mas você já viu pelo menos três mulheres hoje, não viu? Aí a pessoa, sim, eu vi. Agora imagina o seguinte, dessas três mulheres, uma uma delas está sofrendo violência psicológica. Agora você imagina que você pegou o elevador do seu prédio. Entraram três mulheres lá e tem você. Uma delas está sofrendo violência psicológica. É diferente. Tá claro isso, gente? Isso daí gera um estado de atenção na pessoa muito maior. E isso daí traz concretude para o argumento, porque eu estou relacionando com o cotidiano dela. Então, isso é muito poderoso. Na nossa mentoria, já deixei o link aqui no chat. Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas errando é o quê? Persuasão. O cara chega, ele tem a tese prontinha. Aí eu vou ler a tese, né? Ele marca comigo, vou ler a tese. Aí eu falo assim, não fede nem cheiro, porque você só está conversando com o racional e mesmo assim está conversando mal com o racional. Então, é algo que você precisa adotar como prioridade, saber persuadir, saber desenvolver isso. Persuasão também não é algo caótico, tem estratégia, tem sequência, tem método, ok? Então, seu primeiro passo qual é? Então, beleza, Felipe, já entendi. O que que eu faço primeiro? Você precisa dominar a arte de enviar estímulos mentais por meio da sua dissertação e da sua tese para o seu interlocutor, né? E como que a gente faz isso? Conhecendo os tipos de argumentos. Afinal, se você quer argumentar, quais são os tipos de argumentos que existem? Não faz sentido isso? Eu quero argumentar, Felipe. Tá, quais são os tipos de argumentos que são mobilizados em teses e dissertações? Você sabe quais são? Bota aí, sim ou não. Vambora, sem preguiça. Se você souber, eu não preciso mais explicar. Sim ou não? Você sabe quais são os tipos de argumentos que você pode trabalhar? Porque se você vai escrever, você precisa ter uma caixa de ferramentas de persuasão, né? Então deixa eu ver aqui. Quem é que sabe? Não sei. No idea. Show de bola. Não tem problema não saber, tá? A gente vai sair daqui com esse cinto com essa caixa de ferramentas. Não, não sei. Show. Tranquilo. Primeiro tipo de argumento, argumento teórico, tá? E ele existe até mesmo em teses empíricas, tá? Dependendo da tese empírica. Não é que argumento teórico só tem dissertação teórica, não. Mas o argumento teórico, ele atrai categorias teóricas. Ele atrai categorias teóricas. Ele está muito mais focado
em você trabalhar conceitos, noções, premissas, teorias, dimensões. E eles são comuns geralmente em textos que independem de dados, né? Textos que independem, que você simplesmente vai escrever e você não tem aquela necessidade de abordar dados. Não quer dizer que você não possa abordar dados, ok? Você pode abordar dados, tá? Mas você não é obrigado a abordar esses dados, necessariamente, porque a gente está falando de artigo teórico, tá bom? Então, isso é uma primeira coisa. Tem determinados momentos da sua tese que você precisa de discussões teóricas, apresentar teorias e por aí vai. E aí você, obviamente, vai usar argumentos teóricos, calcados nos autores. Vou te dar exemplos aqui aleatórios. Ó. A apreensão da reificação como modalidade de consciência depende de uma desreificação, ao menos relativa, da consciência, o que é um acontecimento comparativamente tardio na história em qualquer biografia individual. Olha aí, teoria está apresentando o conceito de reificação e desreificação e de como é que eles se relacionam com a consciência. Olha aqui, um outro autor aí, um autor muito gente boa, um cara, sabe, flamenguista, gente boa demais, bem-humorado, feliz com a vida, né? Seu futuro mentor, Felipe Assensi. E aí, aqui, ó, do ponto de vista da aplicação do direito, os teóricos do pós-positivismo, tais como Ronald Dworkin, Imperium, lá, sustentaram que a forma de concretizar o direito é se debruçando sobre o problema e sobre casos empíricos particulares e não sobre a regra abstrata, como se enfatizou o positivismo. Observa que o primeiro caso ele está pensando em quê? Conceito. No segundo caso, eu estou apresentando autores. Tá vendo a diferença? A sutil diferença? Olha esse daqui. Ao problematizar a associação clássica, também de um autor muito gente boa, teu mentor, hein? Construída pelo liberalismo clássico do século XVII, da simbiose DTE, a concepção pluralista de direito inaugura um novo cenário que nem toda lei é produzida no interior de um território específico e emanada do Estado. Observa que aqui eu estou falando de elementos históricos que foram construídos com o tempo. Os três são argumentos teóricos, mas com ênfases diferentes. Sentiu a ênfase? Sentiu a diferença? Então, coloca aqui para mim um argumento. Sobre o que a gente pode trabalhar? Um argumento. Ou melhor, nem coloca o argumento, não. Coloca sobre o que é a sua dissertação, a sua tese. Já coloca aí. Que a gente vai fazer aqui um mão na massa. Tá? Já coloca sobre o que é a sua dissertação, sua tese, que aqui a gente, quem sabe, faz ao vivo, tá? Aqui o negócio é quente. Vai lá, bota aí. Deixa eu ver. Provas digitais no processo penal. Show de bola. Vamos lá. Eu vou usar aqui o Acadêmico 24 Horas. O Acadêmico 24 Horas você recebe dentro da nossa mentoria, tá? Ele vem de graça, se você entrar agora, né? Porque na turma regular da mentoria ele não tem. Mas se você entrar agora, você vai receber o Academy 24 horas. Já está o link aí no chat. Ele tem mais 50 robôs dentro dele. Ele é ultra treinado. Olha aqui, ó. Ultra expert. Isso tudo aqui é robô, tá, gente? Você imagina você da noite pro dia ter 50 funcionários, tá? E aí, eu não vou explicar todos os robôs porque são inúmeros, são mais de 50, né? Mas ele não só tem robôs, mas tem treinamentos, ó. Treinamento de tese, treinamento de pesquisa, treinamento de artigo, e não um treinamentozinho, não. Olha aqui. Cursos completos, né? E aí, eu vou usar um robô muito importante para vocês nunca mais usarem prompt de internet, chamado engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Olha só o que eu vou pedir para ele. Quero sua ajuda na elaboração de um prompt para identificação de argumentos teóricos para minha tese de doutorado sobre provas digitais no processo penal. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Isso daqui é desejo, tá? Só que vocês aprendem por aí na internet,
por pessoas que nunca criaram uma IA querendo te ensinar a usar IA, que isso daqui é prompt. E aí você tem um outro grupo de pessoas, eles são um pouco mais espertinhos. Eles ficam compartilhando prompt genérico na internet. Nenhum prompt genérico funciona. Por quê? Porque o prompt, ele não. Ah, eu não compartilhei, foi mal, gente. Foi mal. Esse daqui é o desejo. E ele está trabalhando aqui no prompt, olha aqui. Tá vendo? Isso daqui é prompt. Só que isso daqui é prompt alfaiate. Eu estou gerando ele agora para IA que eu vou usar. Prompt, pessoal, é igual pão quente e padaria. Só na hora para ser bom. Depois, porque o algoritmo da IA muda, a linguagem da IA muda. Então, essa coisa que hoje tem na internet, alguns gurus ficarem mandando prompt genérico para vocês, e o pior, cobrando esses prompts genéricos, você está rasgando literalmente dinheiro, tá? Você tem que gerar seus próprios prompts, só que você não precisa virar engenheiro de prompt, você usa o engenheiro de prompt do Academia 24 horas. Olha o tamanho desse prompt. Olha aqui, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no robô de escrita acadêmica. É óbvio, eu tenho que ler o prompt, né, pessoal? Tem que ver se é isso mesmo e tal. Eu só estou aqui numa simulação. Vou copiar e colar o prompt. E o robô de escrita acadêmica vai me ajudar no inventário dos argumentos teóricos para a minha tese de doutorado sobre provas digitais no processo penal. Então, esse é o nosso primeiro ensinamento. A gente tem outros tipos de argumento que eu vou te ensinar, tá? Essa é a aula que você, cara, você vai falar assim, cara, preciso da ajuda do Felipe realmente na mentoria, que eu ia me queimar. Então, essa é a primeira coisa, argumento teórico. Vamos ver aqui o segundo tipo de argumento, argumento empírico. O que é o argumento empírico? É um argumento que atrai necessariamente dados. Dados quantitativos, dados qualitativos. Dependendo da sua tese é mais quant, dependendo da sua tese é mais quali, ou até mesmo é os dois. É quali e quant. Geralmente são mais comuns em comunicação de pesquisa, naquela parte da tese que você vai apresentar resultados, discussão, né? E os argumentos empíricos podem ser com dados primários ou secundários. Felipe, qual a diferença de dado primário e secundário? Primário, você produziu. Secundário, os outros produziram. Então, ó, eu fiz a entrevista, eu fiz o experimento, eu apliquei questionário, isso daí é dado primário. Eu produzi. Agora, eu estou usando o dado dos outros, secundário, pesquisas que foram feitas por outras pessoas. Isso também pode? Pode. Nos dois casos, você tem que olhar a metodologia para ver se o resultado é bom, né? Mas pode. Felipe, não tô, eu tô achando que é melhor fazer dado primário. Eu acho que dado secundário é uma coisa que é ilegítima. Você não acha? Não acho. Porque se eu exigisse que todo mestrando e doutorando trabalhasse somente com dados primários, ninguém ia poder usar a base de dados do IBGE, porque quem fez a pesquisa foi o IBGE, não foi você. Pegaram, gente? O que você tem que ver é se o dado é bom. Você tem que ver se o dado é bom. Olha aqui, ó, uma tese da área de linguística. Coadjórfica, portanto, dimensiona-se a capacidade de artesanato do poeta, recorrendo a 460 versos do grande poema, sua maioria aparentemente descassilábicos. Tá vendo? Ele tá falando, olha aqui, dos 460, a maioria é decassilábico. Isso é um dado empírico, que exige uma demonstração empírica, como ele fez aqui. Outro, uma em cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil. Eu não posso falar mulheres sofrem violência obstétrica. Eu tenho que demonstrar. Com o quê? Dados. Os valores de temperatura, condutividade elétrica e pH das soluções de cultivo dos três tratamentos não diferem estatisticamente. Então, o cara apresenta as estatísticas e, a partir das estatísticas, eles vão, de fato, ele vai poder concluir isso. Mas ele depende das estatísticas, ele depende da parte da demonstração dos dados. Então, essa é uma outra possibilidade.
né? Vamos voltar aqui, ó. O nosso argumento teórico já está aqui. Olha, gente, isso daqui é top, ó. Eu colei o meu prompt e olha os argumentos teóricos que o cidadão me traz. Olha a lista. Olha a lista, gente. É muito top, gente. É muito top. Ele me trouxe aqui só na primeira lista 12 argumentos. Mas não diz só o argumento. Olha aqui. Argumento. O principal autor, sem alucinar, hein? Fundamentação legal, relevância das provas digitais, as forças e fragilidades desse argumento e a sugestão de aplicação na tese. Você não acha que quando você tem um planejamento desse tipo, sem alucinação, assertivo, para uma IA que é treinada em persuasão, você não tem resultados melhores? Então, a primeira coisa antes de escrever é inventariar os meus argumentos. Tem gente que sai escrevendo e não decide os argumentos, aí não adianta, entendeu? Agora vamos lá. Isso daqui são os teóricos. Vamos supor que eu vou mudar aqui completamente a lógica. Olha só, mudei de ideia. Quero apenas argumentos empíricos, baseados em dados quant e ou quali. No Brasil, apresente os argumentos. Claro que eu poderia ter colado um outro imprompt completão, tá? Mas o meu objetivo agora dessa vez é justamente te mostrar como que mesmo prompts simples geram excelentes resultados. E ó, ele não sai cuspindo a informação igual ChatGPT, Gemini, essas IAs genéricas, não. Ele vai ler a bibliografia sobre o assunto. Ele é plugado em diversas bases bibliográficas e ele aprende sobre o assunto antes de te falar. Por que as IAs genéricas alucinam tanto? Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Aqui, ó, para você não falar que é o Felipe que está dizendo para vender a mentoria dele. Quem te ensina a usar ChatGPT para a tua vida acadêmica é mais ou menos equivalente à pessoa que te ensina a usar máquina de escrever quando você tem computador com internet, Wi-Fi, com tudo. É mais ou menos o mesmo equivalente. Artigo científico publicado pela OpenAI, dona do ChatGPT, porque os modelos de linguagem alucinam. Tá aqui. Ó, equação matemática, tudo direitinho, tá, gente? Tudo direitinho. Então, isso daqui é o segredo. Você vê, ele tá pensando antes de te entregar. Ele não tá alucinando para te entregar rápido. Entendeu a ideia? É muito diferente. Isso daqui é responsável. E é claro que você vai ter muito mais assertividade fazendo isso. Então, esse é o segundo tipo de argumento. Gostaram até aí? Temos muito mais argumentos, tá? Posso seguir? Tranquilo? Estamos remando junto? Bota aí. Tá acompanhando tudo direitinho? Beleza? Terceiro tipo de argumento. Lúdico. Lúdico. Atrai analogias, metáforas, paralelismos, enfim, figuras de linguagem de uma maneira geral, né? Isso é o argumento lúdico. Muitos de vocês poderiam fazer e utilizar esse argumento lúdico. Claro, nem toda tese atrai argumento lúdico, mas você poderia usar argumento lúdico, né? Então você pode usar charge, poesia, música, imagem, ilustração, tudo isso. Tudo isso é argumento lúdico, pessoal. E é muito importante, para teses que atraem esse tipo de argumento. Eles são mais comuns em textos ensaísticos, entendeu? Textos que são ensaios, que tem mais liberdade para o autor. E eles são muito legais de fazer. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é de um mentorado meu, Fábio.
Já defendeu a dissertação com louvor e está terminando a tese dele. Mentoria ponto final, hein, gente? Como artesão, o advogado entrega sua peça jurídica completa. O advogado possui seus próprios meios de produção. O cinzel contemporâneo do advogado público lavra pareceres e peças jurídicas nos sistemas de processo eletrônico da administração e do Poder Judiciário. Olha aí a metáfora. Artesão, cinzel. É lúdico. Outro. Todavia, engana-se quem imagina que o processo de totalização consiste em um simples passeio que conecta bucolicamente as categorias e movimentos sociais espalhados em uma pradaria florida. Olha que lindo. A realidade, ao contrário, se fizer necessário uma metáfora, é um terreno desnivelado e íngreme, cujas placas tectônicas chocam-se incessantemente. Viu? Placa tectônica, terreno desnivelado. Olha quanta coisa. Olha aí, mais um. Não apenas no serviço social, mas de forma geral, nós continuaremos exportando matéria-prima e importando produtos industrializados. Isso daí no sentido metafórico. Então, o argumento lúdico é muito saboroso de você utilizar. É muito interessante de você fazer. E há teses e dissertações em que ele funciona muito bem, tá, pessoal? Então, isso funciona. Agora, vamos fazer o mão na massa de argumento lúdico? Vamos fazer? Ó, voltando aqui no nosso chat do Acadêmico 24 Horas, ele já me apresentou os dados empíricos. Ó, todos esses dados empíricos eu vou usar onde? Na minha tese. Se eu quiser. Ó, dados empíricos no Brasil indicam que aproximadamente 28% dos processos penais envolvem provas digitais, dos quais 72% são admitidas. Isso é dado. Outro dado aqui, caso emblemático, aí estudos de jurisprudência, STF, STJ revelam que após laudos periciais, cerca de 85% das provas são consideradas confiáveis, apesar de 14% apresentarem impugnações relacionadas à manipulação ou validade dos dados. Está aqui, ó, pesquisa da USP. Caso emblemático como a Operação Lava Jato demonstra a validade das provas em aplicativos de WhatsApp, desde que em cadeias de custódia sejam preservadas. Ele me traz dados quant e dados quali. Por exemplo, esse caso aí da Lava Jato. Entendeu, galera? Argumento empírico. O que não pode é. Ai, as provas digitais têm tido um desafio de aceitação no Brasil. Fonte. A gente sabe qual é a fonte. E a genérica. ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, que não tem bases de dados que permitem esse tipo de análise. Ou vão alucinar, como você já viu aqui no artigo. Beleza? Vamos embora agora pedir para ele gerar dados, para ele gerar argumentos lúdicos. Essa daqui é a parte que eu gosto muito, porque de fato é bem legal ver os argumentos lúdicos. Ó. Quero apenas, mudei de ideia, quero apenas argumentos lúdicos baseados em provas digitais no processo penal. Apresente os argumentos de forma criativa e interessante. E aí ele vai trabalhar para mim nos argumentos lúdicos. Vamos nessa. Próximo tipo de argumento. Cara, argumento comparativo. Argumento comparativo. O próprio nome diz, né? Eu quero comparar. Comparar o quê, Felipe? Outros argumentos. Os argumentos comparativos são mecanismos de comparação de outros argumentos. E aí eu posso comparar teórico com teórico, teórico com empírico, empírico com lúdico, enfim, eu posso fazer a combinação que eu quiser. Mas argumentos comparativos são argumentos que comparam outros argumentos. E aí, gente, quando você usa a palavra comparação no mundo acadêmico, olha só, eu vejo isso direto na mentoria. O cara entra, marca comigo. Aliás, vi isso ontem.
Não vou falar o nome não, mas ela, se ela tiver aí, ela sabe que foi ela. Tá lá. Vou aplicar a comparação, método comparativo, cara. Ela falou assim, dentro do projeto de pesquisa dela. Aí eu, tá bom, você quer comparar, né? Falou isso na introdução, falou no resumo do projeto e falou no objetivo geral, comparação. Aí eu, tá bom. Deixa eu ver se ela, como é que ela vai comparar. Aí onde é que eu vejo se ela vai comparar? Na metodologia. Na metodologia a pessoa não fala nada sobre comparação. Tava para qualificar semana que vem, entrou na mentoria anteontem. E aí já ficou diferente. Já ficou diferente a vida dela. Já preveniu aí uma queimação de filme. Só existem três formas de comparar: convergência, divergência e lacuna. Se alguém te falar outra forma, essa pessoa não sabe de escrita acadêmica. Não existe outra forma. Ou você aponta convergências, ou você aponta divergências, ou você aponta lacuna. Isso daqui tem e o outro não tem. Só existe comparação nesse triplo movimento. Então, se você vai usar argumento comparativo, ou você vai mostrar convergências, ou vai mostrar divergências, ou você vai mostrar lacuna. Tem um e não tem no outro. Tá bom? Eles são muito comuns em revisões, em comunicação de pesquisa, muito comuns. Tá? Olha só, percebemos que cada período histórico as pessoas com deficiência são tratadas de um jeito. Porém, chamou a atenção uma característica comum: são sempre discriminados. Ou seja, você vai dar divergência, cada período histórico é de um jeito, e apresenta convergência. Porém, entretanto, todavia, olha aqui eles juntos. Em todos esses momentos, eles são discriminados. Portanto, apesar de ambas as formas de arte refletirem e comunicar aspectos sociais de suas épocas, a arte contemporânea se distingue pelo seu engajamento direto com as complexidades e desafios específicos da sociedade moderna, marcando uma evolução significativa na função social da arte. Aqui, se você observar, eu fiz o caminho inverso, né? Aqui eu fui da divergência para a convergência. E aqui eu fui da convergência para a divergência. O que tem em comum e depois o que tem de diferente. E ó, terceiro, no primeiro levantamento não foram encontrados estudos que permitissem comparar os resultados obtidos para o comportamento, o que sugere que há uma lacuna nos estudos ecológicos de espécies em agrossistemas. Olha só, eu fiz uma análise na literatura e eu simplesmente não achei pesquisa que fala de estudo ecológico de espécies nesse agrossistema que eu falei. Era uma pesquisa de um mentorado meu sobre lagarto. Esqueci o nome do lugar lá que o lagarto fica. Enfim, é no Espírito Santo. Era pesquisa de lagarto, tá? E aí ele foi observar que existe uma lacuna na literatura sobre esse tipo de discussão. Entenderam, pessoal? Como não é simplesmente usar a palavra comparação, a palavra comparação ela tem que ser usada se você realmente quer usar e não sair falando de qualquer jeito de comparação. E hoje é um erro gigantesco em mestrandos e doutorandos que usam a palavra comparação sem saber o que isso implica em termos argumentativos. E aí fica ruim. Vamos ver aqui o mão na massa, mas antes vamos ver aqui se já temos os argumentos lúdicos. Eu amo essa parte dos lúdicos. Vamos lá. O cofre de Pandora digital. As provas digitais, olha o argumento lúdico, são como as provas digitais são como Pandora. Podem liberar grandes benefícios ou abrir portas para malefícios se não forem bem guardadas. A força do argumento. Ele tem um forte potencial, mas a fragilidade é que trabalha com segurança e cadeia de custódia, que tem regras específicas, né? E como que ele pode ser usado na tese? Ó? Explorar a segurança de registros digitais como um cofre de Pandora, com riscos e oportunidades. Vamos ver o outro aqui, ó. O espelho de Alice das provas digitais.
que vai usar no tema da valoração das provas eletrônicas. Ó. Como no País das Maravilhas, as provas digitais podem refletir múltiplas realidades, dependendo do espelho ou do olhar do juiz. Diversidade de interpretações, fragilidade na padronização. Está falando que, dependendo do magistrado, ele pode ter uma concepção de vida diferente. Isso fazer com que haja decisão discrepante. Então, como usar na tese? Analisar o papel do juiz como um espelho que reflete ou distorce a verdade digital. Na boa, gente. Aí você vai ficar vivendo a tua vida com chat GPT, com Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, Perplexity. Fala sério. Cara, olha isso. 12 argumentos. Aí sabe o que você vê nessas outras IAs? É isso aqui, ó. Para não falar que o Felipe está inventando, pesquisa sobre citações de ChatGPT, etc. Google Gemini, e não só o Gemini, mas o Notebook LM também. Notebook LM virou modinha, né? Oh, Notebook LM, agora você gera podcast. Tá aqui o seu podcast, ó, 10 milhões de citações. 21% é Reddit, 14% é Quora. Ou seja, fóruns de discussão, qualquer um bota qualquer coisa, bota até que a Terra é plana. 18% YouTube, 13% LinkedIn. É aqui que você vai gerar de sua dissertação, sua tese. Bota a mão na cabeça, né? ChatGPT, 10 milhões de citações também. Quase metade é Wikipedia. Eu não estou falando que é errado usar o Wikipedia para você aprender, você citar uma coisinha do Wikipedia. Agora, 47%? E o resto não é nada científico também, não. É Reddit, Forbes, Perplexity. 10 milhões de citações. Metade é Reddit, é fórum de discussão. Então, é daqui que vem a tua tese, a tua dissertação. Difícil de acreditar, né? Vamos lá. Vamos fazer a simulação aqui dos nossos argumentos comparativos. Mudei de ideia. Quero argumentos comparativos demonstrando convergências, divergências e lacunas na literatura sobre provas digitais no Brasil. Apresente os argumentos. E assim a gente vai. Vamos lá. Até aí foi, galera. Estamos no mesmo compasso? Estamos no mesmo compasso? Beleza? Até aí? Show? Bota aí. Cadê os bots? Os bots são aqueles que ficam na minha aula, não falam, não escrevem. Alguns desses bots, inclusive, são concorrentes meus aqui. Eles vêm, aprendem aqui. Aí no dia seguinte, quem é que conhece alguém assim? Cara, parece um carrossel no Instagram de alguém igualzinho ao que eu falei. Até a mesma piada, até a mesma ilustração, mesmo exemplo. Amanhã vai ter um Instagram aí, não? Esse lápis não é amarelo. Opinião é uma coisa, argumento é outra. Ai, meu Deus do céu. Tranquilo? Show? Vamos lá. Olha aqui os nossos argumentos comparativos. Vamos pegar aqui, ó. Menêutica constitucional. O que a literatura aborda e converge? Necessidade de interpretação extensiva dos direitos fundamentais. O que a literatura diverge? Divergência na aplicação prática e na atualização da hermenêutica frente às novas provas, às novas tecnologias. E qual é a lacuna da literatura? Lacuna a formação de uma hermenêutica específica para provas digitais. Como é que eu posso usar na minha tese? Importante para garantir a efetividade dos direitos fundamentais na era digital. Ou seja, o que nós fizemos até aqui na nossa aula? A gente mapeou todas as classes de argumentos que são desejáveis serem trabalhados numa tese de doutorado sobre provas digitais
no processo penal. O que que eu faço em seguida? Eu escrevo. Eu posso chegar aqui no Acadêmico 24 horas e pedir para ele escrever o meu tópico teórico, meu tópico empírico, meu tópico lúdico, meu tópico comparativo. Eu escrevo, entendeu? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu simplesmente vou escrever. Tá claro até aí, galera? Vamos lá. Eu quero escrever agora com vocês, porque a gente não vai sair daqui sem escrever. Eu quero primeiro que você me diga qual vai ser o tom do nosso texto. Um, teórico. Dois, empírico. Três, lúdico. Quarto, comparativo. Bota aí, um, dois, três ou quatro. Um, lúdico. Dois, teórico. Três, lúdico. Quatro, comparativo. Coloca aí qual é o seu voto, porque a gente vai seguir aqui o que o povo decidir. Quatro, dois, dois, um. Facilitou, hein, gente? Vambora, cadê os bots aí? 132 pessoas na aula. Cadê? Duvido existir uma aula parecida com essa na internet. Nem em mestrados e doutorado. 4-2-2-1-1-1-4-4-4-1. Então a maioria falou 4, né? Ou a maioria falou 1? A maioria falou 4. Vamos lá. Eu posso escrever aqui no Academia 24 horas? Posso. Só que eu quero te apresentar uma nova IA. O Acadêmico 24 horas, as duas você vai receber na nossa mentoria, tá bom? O Acadêmico 24 horas é a IA do dia a dia. Ele tem mais de 50 robôs, é para tudo que você tem de demanda acadêmica. Ele é top, ele é muito incrível, show de bola. Tem treinamentos de uso, mais 50 treinamentos, é sucesso. E eu quero te apresentar agora o Super Agent. O que é o Super Agent? Ele é uma IA cuja finalidade é geração de texto longo com referência clicável. Ponto. Então ele é uma IA para executar o seu texto. Você usa o Super Agent para a escrita propriamente dita. Então você planeja dentro do Acadêmico 24 horas e executa no Super Agent. No caso aqui, a gente vai fazer a escrita, né, do nosso tópico comparativo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma das coisas aqui, alguma aqui bem legal, vamos ver. Autonomia das provas digitais frente às tradicionais. Eu queria um bem polêmico, sabe, para ele explorar os dois lados. Limite das provas digitais na busca e apreensão. Vou usar esse aqui, tá? Eu poderia usar mais, ok, gente? Eu poderia usar mais, só que eu tô aqui só pegando para simulação, tá? Eu poderia usar isso tudo, ok? É o meu capítulo completo comparativo da literatura sobre provas. Eu venho aqui no Super Agent e aí eu vou falar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, eu copiei e colei solto, né? Quero que você escreva o capítulo completo comparativo da literatura sobre provas digitais no Brasil, que será usado na minha tese de doutorado sobre o assunto. É importante que você considere. Gente, Super Agent, você não precisa de mega prompt não, tá? Você entrega só o essencial aqui para ele, você só entrega desejo. No Academy 24 horas você gera prompts elaborados, estruturados. O Super Agent é uma IA que você tem altíssima qualidade e persuasão fazendo comandos simples, tá bom? É importante que você considere. Aí vamos lá.
a literatura converge na necessidade de limites constitucionais. A literatura diverge na extensão e no periculum in mora. Existe uma lacuna na literatura sobre a definição clara dos limites de proteção dos direitos fundamentais, né? Pronto. Vou colocar assim, ok? Então a gente vai fazer um capítulo comparativo da literatura, lembrando que poderia ter colocado mais informações, tá? Inclusive, vocês estão vendo esse clipezinho aqui? Esse clipezinho aqui você pode mandar textos para ele, pode mandar seus dados já analisados. Você pode mandar o que você quiser mandar para ele, né? Pode mandar um artigo para ele ler. E aí você primeiro, se eu fosse fazer isso, né, porque eu estou numa simulação, primeiro eu teria que subir o arquivo, pegar aqui um arquivo aqui aleatoriamente e escrever assim, leia o arquivo. Ou leia os arquivos. Depois que ele lesse os arquivos, aí eu pediria o que eu quero pedir. Só isso, tá? Então, você tem essa opção também que é muito legal, ok? Vamos nessa. Copiei e colei aqui de novo para a gente fazer a simulação. Só que a gente vai fazer a simulação assim, quem sabe faz ao vivo. Presta atenção, a gente vai escrever aqui o capítulo da tese de doutorado, fazendo uma análise comparativa da literatura sobre provas digitais no Brasil. E você vai me ver ao vivo gerando esse capítulo aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu compartilhei a minha tela, você já está vendo o cronômetro, né? Eu não vou falar o que que vai sair, não. Você está vendo o cronômetro. Eu vou apertar Enter e vou apertar o cronômetro. E a gente vai juntos auditar esse texto. E você vai me dizer se não é um texto de altíssima profundidade para uma tese de doutorado. Vamos lá.
6 minutos e 44 segundos, senhoras e senhores. Vamos ver o tamanho disso aqui. Provas digitais no Brasil. Deixa eu abrir aqui o Word. Olha só isso, gente. Vamos auditar essa parada aqui. Vocês estão vendo o meu Word? Vou colar aqui o nosso texto. Vamos lá. Quantas páginas temos? 14 páginas. 14. Isso daí na formatação simples, tá? Vamos colocar aqui Arial 12, espaçamento 1,5. Vai para 22 páginas. 22 páginas. Olha isso, gente. Geradas em 6 minutos e 44 segundos. Isso daqui não é só um tópico de uma tese. É um capítulo de uma tese. Um capítulo robusto. Olha aqui as citações, gente. Ó, citação. Tá vendo? Tô passando o mouse aqui. Tudo clicável, pessoal. Tudo clicável. Tá vendo? Então, algo extremamente interessante, super, super, super profundo sobre o tema. Aqui o Super Agent. É claro, eu não estou falando aqui para ninguém copiar e colar na tese, ok? Tem que ler, tem que melhorar, né? Agora veja, você tem algum sinal de escrita robótica? Aqui, ele cita a informação, gente. Aqui, cliquei, ó. Provas digitais, isso daqui é um artigo científico. Entendeu? Ele cita a informação. Não é simplesmente chegar e afirmar algo, ó. Câmara, aqui, Câmara dos Deputados. Olha que massa isso, galera. Olha que top. Ó, mais citação, por aí vai. Então, é algo de muito valor. Vê se tem aqui aquele bando de travessão igual o ChatGPT. Não tem. Não tem, tá? Então, as coisas estão muito legais, combinando, funcionando muito bem. Todas as lacunas, todas as sínteses. Por quê? Porque eu pedi assim, né? Eu pedi para que fosse dessa maneira, sabe? Então, algo extremamente valoroso para você desenvolver. Ou seja, você planeja e depois você executa o texto. Você não executa o texto e depois tenta salvar o texto, que é o que ficam te ensinando na internet e te ensinam em mestrados e doutorados. Pega esse prompt aqui, enfia no chat GPT e reza para Deus. Não é assim. Envolve planejamento de persuasão. E isso tem um valor enorme, obviamente, né? Então a gente fez o seguinte, galera, a gente gerou um texto em poucos minutos, né? Em quantos minutos? 6 minutos e 46 segundos, a partir dos argumentos. Você planeja os argumentos, depois você executa. E o tipo de argumento e os recursos que ele apresenta são essenciais para a persuasão de orientadores, bancas e leitores. Às vezes você não está, apesar de você julgar que está com qualidade, você não está recebendo elogios porque está faltando persuasão, né? Mas você não pode errar nisso. Agora, precisa ser um ET para fazer isso, gente? Precisa ser um ET? Não, né? Não precisa ser um ET. Você precisa ter a IA certa. Você precisa ter o método certo, a estratégia de escrita certa. Você não precisa ser ET para escrever bem e convencer as pessoas, né? Você não precisa. Então, o método em 10 é a chave para você escrever sua tese, sua dissertação com persuasão. Eu sei que tem várias perguntas aqui, eu vou responder todas. Eu só vou fazer um convite aqui rapidinho. Ó, a Susan já aceitou esse convite. Hoje ela é mestre, ela é de ciências contábeis. O Darlan já aceitou esse convite. Ele é do direito, ele já é doutor. A Vanessa é da Odonto, ela já é doutora também. É você que deseja me ajuda, pessoal. Felipe, entendi. Eu quero que a minha tese convença, eu quero que a minha tese dê resultado.
Eu quero que minha tese de fato contribua com as pessoas e eu já entendi que é complicado, né? Então, imagina você ter uma mentoria completa para você acelerar a sua dissertação ou tese. E não só na escrita, mas todas as decisões comigo validando essas decisões. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos, com acesso ao método Index, o nosso método de escrita acadêmica. Então, sem depender de orientador. A gente sabe que tem orientador comprometido, mas tem orientador que não é comprometido. Né? Então, você vai entrar na nossa mentoria, ponto final, com inteligência artificial. Fizemos essa turma no carnaval e ela vai encerrar, porque se ela é turma de carnaval, vai encerrar com o carnaval. Né? Então, você, pelo fato de entrar no carnaval, você tem garantias, você tem coisas muito mais substantivas, você tem muito mais acesso, você tem as IAs, você tem publicação, você tem um monte de coisa que a turma regular não tem, além da turma regular ser muito mais cara. Então, você vai receber a turma regular, mais o Academia 24 Horas, mais Super Agent e mais diversos outros benefícios que você vai escutar aqui. Então, a sua chance de receber me ajuda com agilidade, qualidade e persuasão para você escrever sua tese. Não importa se você está no início, está no meio, está no final, com o método em 10. Você vai receber o nosso método de escrita completo, usado por pessoas de todas as áreas do conhecimento, 47 países. Você também vai receber o dobro de acompanhamento. A nossa turma regular, que você pode entrar semana que vem na turma regular, ela tem 180 dias de suporte. A gente vai te dar um ano de suporte. Quem é que vai te dar o suporte? Felipe. Eu. Você também tem mentorias mensais, tá? 4 encontros de mentoria, só que não são durante 6 meses, são durante 12 meses, porque você está entrando na turma de carnaval. Encontro de produção escrita acadêmica comigo, já vai ter semana que vem. Desenvolvimento de estudos, Jucineide Carvalho, o pedagogo que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, coordenadora de mestrado na Holanda. E pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Vocês têm 4 professores agora trabalhando para você, todos orientadores de mestrado e doutorado. Não tem nenhum aventureiro aqui. Tá? E você ainda vai receber a gravação para ver quantas vezes você quiser. Então, olha a qualidade disso. Você também vai ter encontros individuais comigo, eu e você sozinhos, para planejar sua dissertação ou tese, para analisar o seu texto. Você decide a pauta do encontro. Então, olha só o nível de acompanhamento. Suporte diário, meu, encontros de mentoria e encontros individuais. Você também vai ter a gravação de 2 imersões. Isso daqui é para a galera que tem problema de rotina, procrastinação, tá afogado aí com um monte de coisa para ler. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Você vai sair desses 2 encontros completamente renovado e muito mais eficiente. Também vai ter um pacote especial de curso de treinamento, porque tem gente que entra na nossa mentoria, mas o objetivo da pessoa é também outras coisas, né? Internacionalização, ser aprovado no doutorado, num pós-doutorado, a pessoa ser aprovada num concurso público. Então a gente libera pacote de curso de treinamento de outras coisas, para outros objetivos. Por exemplo, para quem quer produzir artigo, tem textos científicos, para apresentações persuasivas, conversão da tese em artigos, como referenciar adequadamente, como desafogar leituras, como fazer rede, resumos, e são exemplos, tá? Ou seja, gente, é uma mentoria que você usa para além da dissertação e da tese. Você vai receber o certificado, que ateste seu comprometimento na mentoria. Eu estou na internet desde 2014, não tem uma vírgula falando mal dessa mentoria, e eu tenho muitos mentorados. Então, eu tenho mentorados hoje que coordenam a política educacional e científica brasileira. Quando eles veem que alguém participou da minha mentoria, eles sabem que é algo de valor, é algo sério. Vai receber o aplicativo Academia 24 horas sem pagar nada. Você pode até pagar nele lá, se quiser. Mas aqui você vai receber de graça. De graça. Todos os 50 robôs e todas as atualizações. E vai receber o Super Agent. Tá? O Super Agent, nosso aplicativo para geração de textos longos. Também com todas as atualizações. É top demais. Vai receber encontro de suporte dos aplicativos. Se você tivesse entrado na mentoria antes, você já teria tido o seu primeiro encontro de suporte hoje. Mas teve gente aqui que procrastinou e não entrou. Porém, você vai ter o próximo encontro. A gente faz encontros periódicos de suporte do aplicativo. Ou seja, não é igual essas IAs genéricas que você compra e dane-se.
Aí depois você que compre um curso para aprender a usar. Ah, eu tenho que comprar um curso de chat GPT para acadêmicos. Aqui não, aqui a gente te ajuda. Você tem encontros conosco. Manda aí um e-mail para o Gemini, vamos ver se alguém vai te responder. Manda um e-mail para o chat GPT, para o Consensus, para o Connected Papers, manda lá. Vai, vamos falar, ô meu amigo, tchau. Aqui você tem encontro de suporte. E eu sei que você está sendo pressionado para publicar, então a gente vai te ajudar nesse lado aí também. Aqui nos Estados Unidos, eu sou dono de uma editora que existe há muitos anos, chamada Pembroke Collins. Essa editora, ela hoje já publicou mais de 500 livros e a gente também vai te ajudar na publicação dentro das nossas revistas científicas. Nós temos 5 revistas que representam as 49 áreas do conhecimento e você vai poder publicar nessas revistas. Você vai poder escolher a revista e publicar o seu artigo, certamente seu artigo cabe numa delas, só que você não vai pagar $200 para publicar. Você recebe gratuidade de publicação e não paga $200. E você ainda recebe o Upgrade Fast Track, que é o quê? Você vai publicar mais rápido. Ao invés de você esperar a fila normal, 1 ano, 2 anos, você publica no próximo número. É claro, a gente vai fazer o parecer do seu artigo, mas se você aplicou a mentoria, você vai ser aprovado porque o seu artigo vai ter agilidade, qualidade e persuasão. Né? Então você sai da nossa mentoria com um artigo publicado em revista internacional, sediada nos Estados Unidos. Você também vai sair com R$ 1.200 em bônus. O primeiro bônus é o GPS do método em 10, demonstração visual do método em 10. Você vai economizar tempo aqui, porque você só assiste a aula de método em 10 uma vez. Depois você usa o GPS. E você vai ter a gravação das mentorias do em 10. Você vai me ver aplicando o método em 10 múltiplas vezes. Na química, na física, no direito, na medicina, nas ciências sociais, na biologia, na nutrição, linguística e por aí vai. Então você aprende, nem que seja por mímica ali, vendo os outros fazendo comigo. Tá? Então é uma mentoria mais completa da internet possível. Então dê esse passo agora aí. E se você entrar durante a transmissão, presentes adicionais. Primeiro presente, treinamento Scopus Web of Science. Você que tem problema com pesquisa bibliográfica, tem lá um arquivo com 100 artigos para ler, na verdade ele deveria ler 50. Ou o inverso, só achei 3, deveria ler 50. Problema de pesquisa bibliográfica, a maioria dos mestrandos e doutorandos tem esse problema. Desafio do projeto de pesquisa. Você termina o desafio, o seu projeto de pesquisa está pronto. E você traz para eu avaliar. É um desafio prático, faz isso, escreve assim, escreve assado. Você vai fazendo ao mesmo tempo e depois você traz para eu avaliar. Esse desafio é excepcional para quem está no início do mestrado doutorado, para quem está no meio do mestrado doutorado. E para quem está no final, ele é muito bom para você revisar a tese olhando a sua parte da metodologia. Vai receber o nosso curso completo de persuasão para acadêmicos. Esse curso não é parte da mentoria. Não é parte da mentoria. Mas se você entrar agora ao vivo, você vai receber o nosso curso completo de persuasão para acadêmicos. Você vai aprender 20 estratégias de persuasão e você ainda vai aprender persuasão escrita e persuasão verbal. Tem curso de oratória lá dentro. Entra agora. Vai receber o nosso treinamento Defesa de TCC, dissertações e teses com IA, usando inteligência artificial. Ou seja, é o encontro das águas da persuasão escrita com a persuasão verbal, que é quando você vai apresentar o seu texto para a banca e você só tem uma oportunidade de causar uma excelente impressão. Então, que seja aplicando esse treinamento aqui. Vai receber também, se entrar, tudo ao vivo, hein? Acabando a aula, tchau. E a gente está acabando a aula daqui a pouco, tá? Que eu tenho outra reunião. Camp Carreira Acadêmica, o nosso encontro anual de carreira acadêmica vai ser em dezembro. O ingresso para o camp é R$ 147, ele é 100% online, 2 dias inteiros. Eu e diversos palestrantes compartilham tudo de mais atualizado sobre vida acadêmica. Você recebe ingresso para o camp. O camp é surreal, existe há muitos anos e é um evento que está no calendário do mundo acadêmico. Então, se você entrar agora ao vivo, olha só, eu acho que você recebe metade do valor da mentoria, você recebe só de entrar ao vivo com esses bônus aqui. Então,
Dê esse passo agora, tá? É a turma de carnaval. Então, acabou, acabou, gente. Você vai ser bem-vindo sempre. E vai valer a pena se você pagar valor cheio por 6 meses. Mas, dê esse passo agora, né? Economiza, ainda ganha aplicativo, ganha tudo. O acesso a conteúdo é 1 ano e não 6 meses, como é na turma regular, que você vai poder entrar na turma regular semana que vem. Investimento 3.997 nessa mentoria, mas esse é o investimento da turma regular. Você vai entrar na turma de carnaval agora, 2.497. Você tem um desconto de R$ 1.500. O link está aqui no chat, tá? Dá 6,84 por dia. O Gatorade nas lojas americanas tá 6,99. É menos que um Gatorade, tá? Quem gosta de Gatorade, eu gosto. Aqui nos Estados Unidos tem muito Gatorade, né? Então, assim, isso é o que te separa desse nível de acompanhamento, feedback, 6,84 por dia. Olha quantas coisas que a gente rasga dinheiro na nossa vida que vale muito mais que 6,84, né? Então, dê esse passo agora, ponte a câmera para o QR Code, ou entre carreiraacademica.com/pfdtia30, ou entra aqui no chat e garante a turma de carnaval da nossa mentoria. Tem garantia de aprovação, Felipe? Claro, a gente é mentoria, a gente não é mentiria. Eu não estou brincando com a tua vida, eu não estou brincando com a tua história. Siga o método e recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa e me mostrou que aplicou? Ok. Eu devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000 aí de indenização pelo seu tempo perdido. Então, você não tem risco algum. Ou dá certo ou dá certo. Ah, eu tenho medo de usar IA. Você não tem risco nenhum. Ou dá certo ou dá certo. Nossa mentoria existe com esse nome desde 2020. Quantos reprovados nós tivemos? Zero. Não existe reprovado na nossa mentoria. Temos 100% de aprovação. Com IA, sem IA, não importa. Então, tá aí. Sem risco para você, pelo contrário, tem meu nome em jogo, não tem uma vírgula na internet falando mal dessa mentoria, porque ela funciona. Garantia de resultado, inclusive um monte de resultado de mentorado meu, né? Mesmo que você precise começar do zero, não tem experiência, não saiba nada de IA, é bom que já comece sabendo com IA que funciona. Não tenha medo, não tenha tempo, né? Inclusive é uma mentoria que vai fazer você fabricar tempo. Ela é uma mentoria para quem não tem tempo a perder, inclusive. Orientador no Oriente, você seja de outro país, não importa. Ponta aí a câmera para o QR Code e chega mais. Felipe, eu já faço parte de outras mentorias, ou da Black de novembro e dezembro, do final do ano. Não tem problema, fala com a nossa equipe no WhatsApp e a nossa equipe vai te ajudar a migrar para a mentoria, adicionando a mentoria com valor especial. Tá aqui o site da mentoria, que vocês todos já têm acesso, e aí você vai descer até o final. Vou descer rápido porque o valor vai mudar, né? Aí aqui, ó, fala com a nossa equipe aqui. Tá? Equipe, sou da mentoria, por exemplo, já sou do PPA, eu sou do clube de mentores, é mentoria, hein, gente? E aí eu quero migrar para mentoria ponto final, me ajuda. Felipe, eu já faço parte da mentoria ponto final, turma regular, e quero comprar o Acadêmico 24 horas ou o Super Agent. Fala com a equipe também. Felipe, o meu caso é TCC. Você tem a mentoria para TCC? Tenho. Mentoria ponto final de TCC com IA. E eu te ensino e também tem garantia de aprovação e a gente vai aplicar esses bônus para você. Fala agora com a equipe. Felipe, meu caso é seleção. Seleção de mestrado e doutorado. Eu vou me candidatar ainda. Fala com a nossa equipe, nós temos a mentoria de aprovação em seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Inclusive, temos garantia de aprovação. A gente garante que você vai ser aprovado. Felipe, eu já sou do Academia 24 Horas ou do Super Agent. Fala com a equipe e a equipe vai te ajudar a migrar para a mentoria. Felipe, deu ruim no pagamento. Tentei aqui pagar, não passou o cartão, deu alguma coisa errada. Fala com a equipe também, que a equipe vai te ajudar nisso, tá bom? O Milvio falou com a equipe, ele é doutor em geografia. A Samira falou com a equipe, ele é doutor em saúde pública, ela que é de terapia ocupacional.
A Lúcia falou com a equipe, ela é mestre em ciências biológicas, inclusive já defendeu o doutorado também em ciências biológicas. Então, desse passo agora aqui, vou responder as dúvidas rapidinho e depois a gente parte para a despedida. Então, você tem uma coisa contra você agora, o cronômetro, tá? Entra aí. Material apresentado será disponibilizado? Não, não vai ser disponibilizado, tá? Agora, dentro da mentoria, você vai receber a persuasão para acadêmicos, né? Quem entrar aqui na mentoria vai receber o persuasão para acadêmicos e lá dentro tem algo muito mais aprofundado que isso que eu apresentei. É o suficiente, Luciana, para escrever uma tese gigante e também uma dissertação gigante, tá bom? Viviane, pede por e-mail, não pede no WhatsApp não, tá? Pede por e-mail para a equipe esse arquivo que eu vou te mandar, tá bom? Só a Viviane, né, gente? Que eu fiz, ela que foi a cobaia de hoje. No bom sentido, né? Para mim é uma felicidade contribuir contigo. Se esse texto for, ó, essa pergunta sempre existe. E é bom que ela exista, porque me dá a oportunidade de explicar. Pela primeira vez, talvez vocês tenham a explicação de quem é engenheiro de prompt e não de quem é um amador. Olha a pergunta da Sandra. Se esse texto for submetido à verificação, qual o percentual dele ser identificado? Vamos lá, bora resolver isso aqui. Vamos aprender sobre plágio de IA e softwares anti-plágio de IA. Não existe plágio de IA. Impossível haver um plágio de IA. Por quê? Porque a IA não é titular de direitos autorais. Crime de plágio ocorre quando há uma violação de direito autoral. Eu não posso violar o direito autoral do superagent. Isso quer dizer que quem fala que eu cometi crime de plagiar é essa pessoa que está cometendo o crime. Quem acusa comete o crime. Aí depende como acusou, né? Mas pode ser injúria, calúnia ou difamação. Depende como é que foi. Eu treino orientadores de mestrado e doutorado. As universidades me contratam. E eu falo para eles: olha só, meu amigo, você pode falar que a linguagem está robótica, você pode falar que parece o chat GPT, você pode falar tudo isso. Você não pode falar, nunca pode sair da sua boca plágio de IA. Porque se você falar isso, você que vai pagar por isso. Ok? Outra coisa importante: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso daqui é uma premissa básica do direito penal. Então ninguém pode me obrigar a passar em software antiplágio, muito menos me reprovar com base no software antiplágio. Que essa prova foi mediante coação, geralmente coação moral, ok? Só ditaduras exigem que você produza prova contra você mesmo. Mas vamos lá, vamos encarar aqui a questão objetiva do software antiplágio. Todos são complete a frase, uma bênção, uma eficiência pura, uma porcaria. Nenhum presta. Exemplo, vou dar nome aos bois. Turnitin, todos, tá? Mas eu vou colocar aqui os nomes. Originality, Smoding. Nossa, ele sabe os nomes de cabeça, claro, né? Eu já testei todos. Smoding, GPT-0, Copyleaks e todos os outros. Nenhum presta. Gente, já criei 19 IAs. Hoje eu lancei mais uma IA minha. Lancei mais cedo. Quem é que tava? Uma IA de vídeo. Cara, IA topzera de vídeo. Lancei minha IA de vídeo. Alguém quer comprar IA de vídeo?
Deixa eu colocar aqui. Aí vocês compram aí AdVids também. Vocês já estão aqui mesmo, já compra. Lancei hoje. Aliás, está ainda com preço de lançamento. A gente vai aumentar o preço, né? Então já adquire aqui com preço de lançamento logo. Coloquei aqui a AdVids. Lancei R$ 19. Eu poderia lançar uma IA anti-plágio. Por que eu não lancei? Porque todas as minhas tentativas fracassaram. A minha diferença para essa galera aqui é que eu não coloco no mercado, que eu não tenho essa coragem, entendeu? Eu não tenho essa coragem. Vamos lá. Falsos positivos são a regra. O que é falso positivo? Tem plágio de IA, mas não tem. Vamos ver exemplos? Aqui a gente fala e mata a cobra e faz o quê? Mostra a cobra morta. Vamos ver aqui exemplos. Para não falar que é o Felipe, entendeu? Tem sempre alguém que acha que está sendo enganado. Não duvida do software antiplágio. Duvida de uma pessoa que está todo dia na internet, que não tem a vírgula falando mal, mas não duvida do software antiplágio. Declaração de independência nos Estados Unidos, ó, 99% de plágio. Texto século XVIII. Getúlio Vargas caiu no software antiplágio. Tom Jobim caiu no software antiplágio. Olha aqui. Sabe o que vocês precisam? Não é software antiplágio. É de serem mentorados por quem sabe o que está fazendo. E não por aventureiros. Tem gente que quer te mentorar para você escrever sua tese. A pessoa nunca nem escreveu a própria tese. Eles têm que ser mentorados por quem sabe o que faz e por quem garante o que faz. Tá? Então, obrigado pela pergunta, porque me permite explicar isso aqui. Tá? Felipe, o que eu faço se eu for coagido a usar o software antiplágio na minha instituição? Use. Isso é uma prova nula, claro, mas use. Use o software antiplágio. E como que eu me protejo se der 10%, 20%, não importa a porcentagem? Como que eu me protejo? Aí eu vou te falar na aula de amanhã, para quem estiver presente. Não vou falar agora, não. Vamos lá. Como é que os softwares funcionam? Eles vendem a licença para a universidade. É um jogo muito interessante. Aí a universidade que não sabe nada de IA, que é a maioria, compra o software. Gasta o nosso dinheiro. Gasta o nosso dinheiro e compra o software. Tá? Aí vamos lá. Aí o usuário é coagido a usar o software. O usuário usa. Né? Ficou redundante, mas beleza. O usuário, né, testa. Aí vai dar o percentual de IA. Geralmente é o percentual quebrado. Tipo assim, 67%. Aí olha o software como é malandro. Quer que eu use o humanizador? É só pagar. Aí o usuário paga o humanizador. Aí o humanizador faz o que engenheiro de prompt chama de impressão digital. Ele coloca rastros dentro do texto. Esses rastros identificam que foi aquele software que produziu. Aí, depois que ele humaniza o texto, ele fala assim: usuário, passa de novo no software antiplágio. Aí o novo percentual é zero. É claro que é zero. Ele colocou uma impressão digital para ele próprio identificar que o texto é dele. Aí ele diz que é zero aqui. Tá bom? Então, como diz a palavra, o povo padece pela falta de conhecimento. E muitos de vocês estão passando por situações de terrorismo, perseguição, estão sendo aí jubilados e não sei o quê, porque vocês não têm orientação de uma pessoa profissional no seu dia a dia acadêmico. E você tem isso a partir de agora com a nossa mentoria, tá? Então, deixa eu colocar aqui o link da mentoria, vou responder as últimas perguntas, porque hoje é dia de Disney, bebê, sexta-feira. Então, vou colocar aqui. Vamos lá. Agora, vocês vão ver, no terrorismo na internet tem uns montes, tá? Geralmente, por quem nunca criou uma IA.
Quantas páginas? A gente gerou quantas páginas aqui, gente? 16 páginas? Foram quantas páginas? Deixa eu ver. Vamos ver juntos. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Quantas páginas? Ah, 22 páginas. Errei. Foram 22 páginas. Eu falei 16. Em 6 minutos e 46 segundos, by the way. As citações são com nota de rodapé? Sim, a gente programa para ser nota de rodapé. Por quê? Porque é mais fácil disso da pessoa auditar a citação, clicar, etc. Felipe, estou fazendo meu doutoramento na Universidade de Coimbra. Que legal. Trabalhei na Universidade de Coimbra. Remunerado, hein? Porque tem a galera que fala que foi trabalhou lá, mas na verdade não trabalhou, não. Pagou para trabalhar. Não estou tendo acompanhamento dos meus orientadores. Vai ter até mais para qualificar. Conta comigo, Edilene. Tamo junto. Professor, estou no mestrado, tem que submeter um projeto na plataforma Brasil. Ah, olha isso aqui, minha querida Maria Lenalda. Ética em pesquisa, Academia 24 horas, hein? Você usa a nossa IA de plataforma Brasil. Faz o projeto para a plataforma Brasil do jeito que a plataforma Brasil gosta, de acordo com o manual da plataforma Brasil. Faz o TCLE também. Se vier alguma pendência, tem aqui o resolutor de pendências. Gente, não existe pessoa na internet que te entrega mais do que eu tô te entregando aqui. E sabe o que vai ser mais legal, Maria Leonardo? Você gera lá e depois você traz para eu analisar. Então entra agora aí. Acabei de me inscrever, tô animado. Seja bem-vinda, Camila. Tô dentro, seja bem-vindo, Pedro. Quem tá dentro, bota aí para eu poder dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, cara. Tamo junto. A equipe é pelo WhatsApp? Não entendi a pergunta. É, você diz que você quer falar com a equipe agora? Se sim, você entra aqui no site da mentoria, vem até aqui embaixo, tem o botão do WhatsApp, tá? Mas se você diz o acompanhamento é eu e você. Encontro de mentoria, suporte na comunidade. Não tem esse negócio de falar com a equipe, não. Acompanhamento sou eu, tá? Tô tentando, mas não consigo. Virgílio, é, se continuar não dando certo, dá uma palavrinha com a equipe no WhatsApp, tá bom? E a equipe vai te ajudar. Maria Angélica, tô dentro, seja bem-vinda. Tamo junto. Felipe, tô nos últimos 9 meses de doutorado na FAUSP, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E mais do que escrever os capítulos que falo, preciso conectar todos eles. Isso é uma das coisas mais importantes do método em 10, né? Senão vira um Frankenstein. É isso que ficam ensinando na internet. Primeiro você escreve os capítulos, depois você faz a introdução para conectar os capítulos. Ou seja, primeiro você faz uma bagunça e depois você tenta salvar na introdução. Mas não, isso daí a gente vai abordar exatamente isso também. De modo ao resultado, um trabalho coeso, coerente com persuasão. É exatamente isso. Você pegou a ideia. Parabéns pela decisão aí. Tá? Exatamente, foi certeira. Não adianta ter conteúdo. A IA te dá conteúdo, até ChatGPT te dá conteúdo. A questão é, e a persuasão? Eu treino os orientadores. Inclusive, eu treino os orientadores hoje a identificarem que um texto foi copia e cola de IA sem software antiplágio. Então, gente, sabe o que está acontecendo agora nas bancas? Eu treino os caras a fazerem isso. Pergunta mais sobre a bibliografia para ver se a pessoa leu. Que ChatGPT só fica citando as bibliografias estranhas. Está numa epidemia de bibliografia em inglês, né? Antes, no Brasil, as citações, as bibliografias eram 95% português. Na média, né, gente? Claro que tem exceções, tem áreas do conhecimento que sempre escrever em inglês. Mas na média,
95% era em português, agora 95% é em inglês. Aí o cara acha que tá abalando, entendeu? Que ninguém vai perguntar pra ele. Ninguém é trouxa, gente. Você vai usar IA genérica, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Em 2023 não se arrebentava, não. Hoje, os orientadores e as bancas são treinados. Eu treino. Eu treino. Então, o que que os caras estão fazendo? Perguntando mais sobre a bibliografia. Ah, legal que você citou esse autor aqui. O que que ele disse? Então, a era de copiar e colar de IA genérica horrível acabou. Quem já teve aí citação do Zhang? Quem conhece Zhang? Ai, ai, vocês não conhecem o Zhang, não? Não é zoeira, não, tá, gente? Não é igual. Não vou falar os nomes, não. Quinta série. Não é zoação, não. Quem conhece esse Zhang aqui? Zhang é o cara mais citado de ChatGPT, Gemini, Perplex. Quem que já viu esse Zhang? Aí, o Rubens já falou, já vi esse Zhang aí. Fator de impacto do Zhang tá lá em cima, né? Tomar cuidado, ninguém é bobo. Quer usar IA genérica, você vai pagar um preço. E esse preço pode custar devolver bolsa, pode custar seu nome, pode custar o seu jubilamento. Então, é aquilo. Pior do que você não ter conselho é ter conselho ruim. E hoje na internet, ó, tá cheio. Nas universidades tá cheio de terrorismo. Se usar, vai, já era. Se der 10%, você já era. E na internet tá cheio de gente que não sabe nada de IA querendo te falar como é que usa IA para tese. Aliás, tem gente que não sabe nada de tese. Tomar cuidado. Quem avisa, amigo é. Beleza, galera? Estamos encerrando o nosso curso de carnaval, né? Praticamente. E aí, você vai ficar de fora? Essa é só a última chamada aqui do nosso encontro, tá? Compartilhando aqui o nosso slide Mega Power Blaster. E eu te convido a refletir. Se você não entrar, deixa eu pegar aqui o link. Se você não entrar, a vida fica mais fácil, a tese sai. Pensa nisso, eu não posso te responder, só você que sabe da sua vida. Mas dói no coração saber que alguns vão escolher o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é seguir sozinho. E ele é extremamente arriscado. Então, seja bem-vindo à nossa mentoria Ponto Final. Tamo juntos, galera. Tchau, tchau.